Me fala um pouquinho, o que é saúde mental? Saúde mental, eu posso dizer que é você saber gerir suas emoções. Então, as empresas agora, elas têm que ter o cuidado com a saúde mental do ambiente de trabalho, tá? E sempre aconselho meus pacientes, escute o seu pai, a sua mãe, seus avós. Pegue o máximo que você puder de informações sobre a sua história. Porque quando você entende a sua história, quando você começa a entender as coisas que aconteceram na sua família, você também consegue interpretar algumas coisas que você sente, até como você lida com determinadas coisas. Trabalhar o ambiente é tudo, mas quando você investe no ambiente de trabalho que ela vai feliz, as pessoas ficam muito mais e as pessoas entregam muito mais, se sentem entusiasmadas quando você investe na saúde do ambiente. Não é só o dinheiro, nós levamos a nossa energia onde quer que a gente vá. Eu posso ser aquela pessoa que vou entrar ali naquela porta e as pessoas vão fazer assim, ai meu Deus, ela chegou. Ou eu posso ser aquela pessoa que vou entrar na porta, nossa, ficou tão mais leve quando você chegou. Qual o maior conselho que você dá para os executivos? É investir no autoconhecimento. Alguém sabe o que é terapia integrativa? Vamos saber hoje. Porque hoje aqui a gente falou sobre traumas de infância, a gente falou como que um trauma ele se imprime no nosso corpo, na nossa pele, nos nossos órgãos. A gente falou sobre ancestralidade, a gente falou sobre constelação, sobre saúde mental no trabalho, qual o maior problema dos executivos hoje em dia. Então, espero que vocês gostem. A conversa foi com Silvia Castelo. Muito obrigada. Silvia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É ótimo receber uma terapeuta que vai falar sobre todos os nossos problemas aqui de trabalho. É um prazer muito grande estar aqui com você, Yasser. Muito obrigada. E Silvia, quando me falaram, olha, você devia falar com uma pessoa que vai falar sobre saúde mental, eu falei assim, é o que a gente mais quer. Porque no final das contas, quem trabalha muito, os executivos que trabalham muito e que tem família, a gente acaba ficando tão envolvido com o trabalho e às vezes a gente até leva o trabalho para casa, né, também, ou a casa para o trabalho. Sim. E tem gente que nem todo mundo consegue assimilar tudo e conseguir trabalhar de uma forma consistente, digamos assim. Me fala um pouquinho, primeiro, o que é saúde mental? Como que... Primeiro vamos falar, para explicar para todo mundo, o que é saúde mental? Saúde mental, na minha visão, assim, na minha experiência de trabalho, eu posso dizer que é você saber gerir suas emoções, né? Então, quando nós sabemos lidar com as nossas emoções, nós podemos dizer que temos uma saúde mental, né? Porque desafios todos nós temos, sempre teremos. Então, nós temos saúde mental quando nós conseguimos perceber as situações da vida, não resisti-las, né? Tipo assim, o que eu posso aprender com essa situação? E saber lidar com as próprias emoções. Isso é ter saúde mental. Entendi. E agora também, em maio, as empresas passaram a ter uma obrigatoriedade por lei, né, de seguir algumas regras. Isso. Né, a NR1. A NR1 psicossocial. Isso. Conta um pouquinho pra gente o que diz. Então, a NR1 psicossocial, ela entrou agora como algo obrigatório. Toda empresa agora é obrigatório ter esse cuidado com o ambiente de trabalho. Porque o índice de problemas de saúde mental dentro das empresas é muito alto. Então, as empresas agora elas têm que ter o cuidado com a saúde mental do ambiente de trabalho. Então, para isso, a gente vai na empresa, nós vamos na empresa, fazemos questionários para avaliar, não é uma avaliação individual, não é uma avaliação até porque tem que ter uma ética, a gente não pode nomear, né, os colaboradores, mas a gente faz uma avaliação geral para entender como que está aquele ambiente de trabalho. A saúde do ambiente de trabalho. A partir dessa avaliação, desse resultado, nós temos que implementar ações contínuas para que
tenha uma saúde no ambiente de trabalho, né? Então, isso tem muitas empresas, porque começou agora a obrigatoriedade, a partir agora de 26 de maio, mas tem empresas ainda que resistem, né? Porque, lógico, a empresa tem um custo a mais. Só que aquelas empresas que mesmo antes de colocarem, né, em prática esse tipo de prática dentro da empresa, elas não resistem porque elas veem o resultado, e o resultado vem até na parte financeira mesmo, porque tem menos afastamento, as pessoas elas acabam até produzindo mais, vão trabalhar com satisfação, então isso é muito importante. Assim, no começo algumas empresas ainda resistem, né, eu quero fazer só o básico, mas quando elas começam a perceber o resultado, aí elas começam a investir mesmo assim com alegria, porque elas veem que o retorno é muito, muito maior. E você tem ido nessas empresas para fazer essa análise, né? Essa pesquisa. Uhum. Você pode dizer para a gente se tem um sentimento da causa principal que leva as pessoas a terem problemas, distúrbios na saúde mental? Então, sobrecarga, né, de trabalho, muito tempo, assim, quando a pessoa ela não tem uma autonomia, não é dada a ela uma autonomia de decisões, são aquelas pessoas que sempre ficam dependendo de mais pessoas para decidirem e o trabalho dela fica meio amarrado, sobrecarga também de horários de trabalho e também é muito importante a gente falar que eu, como antes de trabalhar com isso, eu já trabalho há mais de 20 anos, paciente individualmente, eu posso dizer assim, o que é uma empresa? A empresa a gente pode imaginar uma constelação ali, onde cada estrelinha ali é um colaborador. Mas os problemas não vêm só da empresa. Cada pessoa leva o que tem dentro de casa para dentro da empresa. Então, nas minhas práticas dentro das empresas, eu não falo só do trabalho, do ambiente de trabalho, mas eu tento de uma forma, a gente não pode trabalhar de forma individualizada, mas eu sempre coloco práticas para a pessoa tomar consciência da própria vida, entendeu? Expandir a consciência em relação a isso, para que ela possa ir como uma pessoa melhor, com uma nova visão para dentro da empresa, porque tudo na vida é percepção. Então, às vezes, um colaborador, ele tem, vamos supor, um problema com um colega de trabalho, até mesmo com o chefe. Só que, se essa pessoa, vamos tirar a Silvia, não é a Silvia que está lá fazendo o trabalho dela, da NR1 Psicossocial, mas a Silvia do consultório. Essa pessoa vai lá no consultório e na hora que ela começa a reclamar do chefe, nem sempre a causa é o chefe. É tudo sobre nós e para nós. E quando eu vou identificar que eu trabalho com uma técnica chamada microfisioterapia, onde o paciente não precisa falar nada. No corpo, nós identificamos registros de traumas, de situações em que a pessoa viveu desde a pré-concepção. Então, desde a pré-concepção, vamos supor que até 72 dias antes de você ser concebida, o que seus pais viveram, se foi algo forte para eles, isso passa para você. Durante a gestação, nascimento, infância, adolescência, fase adulta e até 4 gerações. Então, nas nossas células, nós temos memória dos nossos pais, avós, bisavós e tataravós. Aí, quando eu estou atendendo essa pessoa, eu vejo assim, o que aconteceu na infância, vamos supor, com 5 anos de idade, que a gente consegue até pegar a época de vida da pessoa. O corpo da gente é um pendrive. Aí ela fala, foi a época que meu pai, vamos supor, bebia muito. Desculpa te interromper, mas você pega com um exame de sangue? Não, são toques sutis. Existem uns mapas que foram criados por 2 osteopatas franceses, que eles estudaram profundamente a embriologia, a ontogênese e a filogênese, e que é o desenvolvimento das espécies e do ser humano, né? E aí, eles montaram mapas onde nós identificamos, através desses mapas, no corpo, sempre a gente trabalha com 2 mãos, a gente coloca as mãos em pontos específicos, é como se a gente estivesse perguntando pro corpo do paciente. Meu marido fala que parece que eu estou tocando piano, porque assim, a gente faz os testes. Se eu acho ali um bloqueio, aí, qualquer dia você vai lá no meu consultório, eu vou fazer em você vai ver, eu já estou querendo fazer agora. É incrível. Porque aqui não dá, mas de repente, se você quiser, depois a gente pode buscar um sintoma e te mostrar como é. E aí, quando tem um bloqueio, a musculatura fica rígida. E aí eu vou identificar que órgão, que tecido e que sistema ficou fragilizado e que emoção tinha por trás disso. E aí, eu coloco as mãos em 2 pontos específicos e aqui é como se o corpo recebesse a informação que ali tem uma cicatriz patológica.
Ali tem uma cicatriz, tem algo que não era para estar daquele jeito, que estava atrapalhando a vitalidade do corpo da pessoa. E aí eu mantenho minha mão ali alguns segundos, depois eu retesto e fica livre. Então, essas memórias que nós temos em nossas células, elas influenciam diretamente a maneira como nós vemos a vida, como nós percebemos a vida. Tudo é percepção. Aí, na hora que eu atendo essa paciente que está lá com problema com o chefe, e eu pergunto, com 5 anos de idade, o que estava acontecendo? Ai, meu pai, ele, vamos supor, era alcoólatra e ficava extremamente agressivo. Aí, ela tem a percepção do chefe que ele é muito agressivo. E aí, ela toma consciência que o inconsciente dela está linkando com essa situação lá de trás. E quando ela toma consciência, é muito incrível. Porque pode acontecer, claro, que tem situações que realmente a pessoa está tendo assédio, realmente é uma pessoa difícil de convivência, mas às vezes não. Às vezes a pessoa muda a percepção dela. E depois ela fala assim, nossa, que incrível. Eu não estou mais enxergando aquela pessoa daquela maneira, entendeu? Uhum. Então, isso é para tudo, não é apenas para trabalhar um sintoma físico, mas para trabalhar as percepções que nós temos da vida. Então, é uma terapia muito profunda que faz com que nós tenhamos uma consciência muito mais elevada e expandida, e a gente consegue perceber as situações da vida com muito mais leveza, entendeu? E mais próxima, assim, da nossa essência mesmo, da nossa real identidade. Então, vamos lá, Silvia. Deixa eu só ver se eu entendi aqui, né? Por exemplo, eu tenho uma dor que não para nunca, assim, tipo, ela para e daqui a pouco tá... Quando ficam com uma postura errada, já dói de novo, que é uma dor específica que eu tenho no trapézio, ó. Sim. Há anos. Você está dizendo que essa dor que eu sinto sempre, ela pode ter sido gerada... Sim. Por uma questão que é de uma geração anterior à minha até. Pode. Vamos supor... vou te dar um exemplo de problemas renais, tá? Pessoa que tem cálculo renal ou que tem muita dor na lombar, por exemplo, aqui embaixo. Aí eu vou lá, coloco a mão no sintoma e vou buscar o que está linkado a isso. Mas não é sempre assim, todo mundo que tem a dor na lombar é porque está linkado a determinada coisa, não tem uma tabelinha assim. Não existe. Tanto entendi. é que não tem como cada pessoa tem um tipo de percepção. Mas tem coisas que dá para ter uma ideia. Por exemplo, problemas osteoarticulares. São situações em que eu estou percebendo como um sentimento de impotência ou desvalorização. Tá? Vamos supor que lá na infância, vamos supor que quando a sua mãe estava grávida de você, seu pai perdeu o emprego e ele ficou se sentindo desvalorizado. E impotente, meu Deus, minha mulher grávida, daqui a pouco vai chegar minha filha e eu não vou ter como manter essa família. Aí, o que acontece? Você nasce com essa memória. Você pegou essa memória do seu pai, de sentimento de impotência e desvalorização. Aí, você vai ter muito mais facilidade e fragilidade em situações em que você interpreta como sou desvalorizada e me sinto impotente. E aí vai acontecer o quê? Vai vir a dor muscular, articular, entendeu? Entendi. Então, vamos supor, eu estou no trabalho tal, eu comecei com dor no ombro. Poxa, mas o que eu estou... Aí, quando a gente vai ver, muitas vezes a situação não é dali. Mas eu estava jogando, é porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tá, mas vamos ver o porquê. Você já percebeu que você vai ter que fazer isso em mim, né? Eu faço, você vai ficar apaixonada. Você já viu que não vai ter jeito, não vai escapar. E agora eu estou mais apaixonada ainda, porque assim, quando eu me formei, que até o Sidney fazia tratamento comigo, era para problemas de coluna. Eu era especialista na área de coluna. Então, eu pegava aqueles casos muito graves, que muitas vezes até estava com indicação cirúrgica e muitas vezes a gente conseguia reverter, né? Então, eu era apaixonada por isso e tal. E aí, quando eu conheci a microfisioterapia, eu não conseguia mais ver o paciente como uma coluna, como uma postura. Porque, poxa, tudo bem, eu sei que está desalinhada a postura, eu sei que aí o disco tá com a hernia de disco, está com a protusão discal. Tá, mas tem gente que tem isso e vive normalmente sem dor. E aí, quando eu comecei a ver que por trás, né, no nosso corpo tem registro de sobrecarga tóxica, emocional e física. Eu não consigo mais ver o ser humano como músculos, articulações, que é o que a gente aprende na faculdade como fisioterapeuta, né? Assim, toda a parte sistêmica física mesmo. E agora, eu estou fazendo uma formação que eu estou apaixonada, que você vai ficar agora boquiaberta também, que é um belga, Dr. Eric,
que ele é microfisioterapeuta como eu, também tem toda a formação de microfisioterapia, nova medicina germânica, que é outra tipo de terapia que eu faço, e ele foi estudar a cada dentária. E o que ele viu? Que os dentes funcionam como fusíveis no nosso corpo. Cada dente está ligado a um meridiano específico, a um órgão específico. Então, através dos dentes, a gente também consegue detectar traumas. Gente, e quando a gente arranca dente? Fica a informação ali também. E o dente ficou doente porque tem alguma coisa por trás disso também. A gente arranca siso, todo mundo arranca siso. Exato. E na vida da gente, nada é por acaso. Nada, nada, nada. Não tem nada que se expresse no nosso corpo que não tenha algo por trás. E eu sempre falo, né, para os meus mentorados, que a gente está aqui na Universidade da Vida. E que a vida, ela vai arrumar várias maneiras de conversar com a gente. Uma das maneiras é o corpo. E a gente não deve... A gente não deve calar a boca apenas do sintoma com remédio. E não, tudo bem, tem que tomar medicamento, tem que fazer os tratamentos que devem ser feitos, mas você precisa ter a escuta do corpo. Tá bom, esse dente, eu perdi o dente por quê? Mas por que ele cariou? Não, mas eu cuido do dente, eu escovo, isso aqui. O que esse dente estava querendo dizer? Qual a informação que tem aqui? Porque senão você cala a boca do sintoma com remédio, até extrai o dente, mas o conflito está ali. E agora, agora eu atendo em Brasília também, e eu fui agora atender meus pacientes, eu sempre procuro no corpo, dessa vez eu já estava procurando na cada dentária. Nossa, agora... E é impressionante como linka e o resultado como é incrível também. Então, cada vez mais eu sou mais apaixonada por Deus, porque Ele fez uma máquina muito perfeita, e assim... É uma das formas da vida falar com a gente, é através do nosso corpo, das nossas relações. Eu não trato só dores físicas, né? Se a pessoa tiver com uma disfunção na vida, tem algo por trás disso que precisa ser visto, entendeu? Entendi. Então, e aí vamos linkar de novo com... Não sei nem como é que eu linko aqui, mas assim, agora vamos linkar um pouquinho com a saúde mental, que faz a saúde de uma forma geral, né? Não vou nem falar mental, né? De uma forma geral, porque quando você tem um trauma, você passa a sair um pouco do mental e bastante para o físico. Sim, né? sim. E aí, sendo que o físico também vai te entregar, vai te mostrar como é que você consegue enxergar se aquele problema que a pessoa tem ali, se é um problema que foi gerado na própria geração dela ou na geração anterior a ela? É do corpo mesmo. A gente quando está com a mão no ponto específico, a gente pergunta para o corpo: pré-concepção, concepção, fase embrionária, infância, adolescência, fase adulta. Não tem bloqueio nenhum ali, mas eu sei que tem um bloqueio porque eu já tinha achado antes. Aí eu coloco arquétipo de pai, de mãe, avós, entendeu? Bisavós, mas tataravós. É um tipo de anestesia? Não, é tudo assim? Com a mão. A musculatura fica rígida. A musculatura, ela responde. Quando você está com a mão no ponto específico, você tem que... Você vai ter que mostrar, Silvia. Eu vou mostrar. Não é possível. A gente vai ter que ver isso. Porque, assim, primeiro porque tem muito cético aqui, que é bom a gente mostrar. E segundo... É engraçado. Mas hoje em dia tem muitos artigos científicos. É só procurar na internet de microfisioterapia. O corpo da gente é um pendrive. Não, assim eu acredito. Né? Eu super acredito. Sim. E é engraçado, porque eu tenho um sítio no interior do Rio. Uhum. Né? E quando a gente queria abrir um novo poço, aí foi o pessoal lá para abrir o poço com uma forquilha de madeira. Uhum. Né? E que eu não sabia que podia isso. Pois é, mas tem muita gente que não acredita, mas é impressionante. Nos lugares onde consegue abrir poço, assim, eu fiz, né? Não sei nem se eu vou achar uma foto aqui, até mostro a foto aqui. Eu mesma, né? Uma foto minha no sítio, com a forquilha na mão, né? E vendo para onde que ia, qual força que fazia. E faz, e o negócio mexe. Antigo. É muito antigo. É muito antigo. E eu falando com a minha mãe falou assim, sabe? O pessoal da roça faz isso sempre. Só que, como é que você vai explicar isso? Não, eu fiquei sabendo que eu fiquei também muito feliz, porque eu gosto, depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu gosto muito de escutar, e sempre aconselho meus pacientes: escute o seu pai, a sua mãe, seus avós, pegue o máximo que você puder de informações sobre a sua história. Porque quando você entende a sua história, quando você começa a entender as coisas que aconteceram na sua família, você também consegue interpretar algumas coisas que você sente, até como você lida com determinadas coisas. E eu chamei um tio-avô na minha casa, que ele tinha, na época,
8 anos mais ou menos, super lúcido. E ele me contou que o irmão do meu bisavô foi o primeiro escritor de radiestesia no Brasil. O primeiro livro de radiestesia em português foi feito por ele. Nossa. E ele era general do exército e ele ia nas fazendas fazendo justamente isso. Através da radiestesia, por exemplo, ele via que um lugar onde tinha gado, os gados adoeciam, ele avaliava, não, muda para cá. E quando mudava, os gados ficavam saudáveis. E eu também trabalho com radiestesia. E eu trouxe da Alemanha um aparelho chamado Quantec. Não sei se você já ouviu falar. Não. Esse aparelho, agora você vai pirar mais ainda. Esse aparelho é o melhor aparelho do mundo de tratamento à distância. É como se fosse um aparelho de radiestesia de última geração. Ele pega a foto do paciente, ele escaneia através do diodo de ruído branco, que os alemães viram que tem a capacidade de ler o inconsciente. Dentro do banco de dados dele tem mais de 120 mil tipos de terapia. Ou seja, tudo é energia e toda energia carrega uma informação. Então, tem 120 mil tipos de terapia, de informações de terapias lá. Ele escaneia a sua foto e ele vê qual tipo de frequência que você está precisando receber para se harmonizar. E ele seleciona e ele fica emanando a cada 3 horas, ele emana essas frequências para você durante 3 meses, dioturnamente. E isso trabalha o quê? O seu campo, o corpo mental, emocional, espiritual e físico. E como que a gente pode juntar agora tudo isso aqui para falar sobre saúde mental? Quando você está bem, quando você está com uma boa saúde mental, você dificilmente adoece. Ou quando você adoece, você vai se perguntar, ok, o que isso aqui quer dizer? O que essa situação está querendo dizer? O que esse sintoma está querendo dizer? E você leva a vida subindo degraus, porque a gente não está aqui de passagem, né? A gente não está aqui só para comer, trabalhar, passear, ter filhos, enfim. A gente está aqui para crescer como ser espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo experiência material. Então, a gente cuidar da saúde mental é tudo. E quando a pessoa tem depressão, ansiedade, é a mesma coisa. Da mesma forma que a gente investiga uma gastrite, uma sinusite, um câncer, uma cárie dentária, a gente também investiga o que tem por trás dessa depressão, o que tem por trás dessa ansiedade, entendeu? Então, e é muito importante para a saúde mental cuidar do ambiente. A epigenética está aí, que já comprova isso, que você pode ter a informação de um gene, de uma determinada doença, mas você não está condenado a tê-la. Esse gene, ele só vai se expressar como doença se o ambiente tiver propício para isso. Então, trabalhar o ambiente é tudo. Inclusive, eu estava vendo um estudo agora que, na Europa, eles investem muito em trabalhar o ambiente. Por exemplo, enquanto os Estados Unidos gastam milhões, bilhões com pacientes com problemas de saúde mental, é que eles ficam lá, bipolaridade, esquizofrenia, TDAH, isso, aquilo. Nesse estudo, esses psiquiatras, eles estavam falando assim, poxa, tudo bem, não tem que taxar nome de doença, a gente tem que ver o que tem por trás disso, porque não necessariamente a pessoa, ela veio, a gente precisa ver que ambiente que essa pessoa vive. É mais ou menos a base da medicina integrativa. Você não está cuidando da doença, está cuidando do ambiente, paciente, né, da pessoa ali, né, que é o ambiente, o corpo da pessoa. Exatamente. Né? Aí tem países da Europa, o que eles fazem? Eles têm profissionais que eles já sabem, vamos supor, que aquela família ali, ou aquele casal, já trouxe alguma coisa que tem tudo para o ambiente deles não ser legal, um ambiente familiar. Eles colocam um profissional que vai acompanhando aquelas crianças, que vai acompanhando aquela família. Eles diminuíram até 60% dos diagnósticos, ou seja, economia. É a mesma coisa com o NR1 psicossocial. A empresa, ela investe, ela pode achar no começo que é mais um custo, mas lá na frente eles veem, poxa, eu invisto R$1, eu tenho retorno de 5, porque os profissionais estão mais bem engajados. Inclusive, a gente quando começa a estudar, né, sobre a NR1 psicossocial, a gente vê pesquisas que profissionais, muitas vezes, você ficar dando aumento salarial, elas ficam felizes, gratificações. Mas tudo aquilo que é contínuo e já esperado,
chega uma hora que aquilo já não nutre mais a pessoa. Mas quando você investe no ambiente de trabalho, que ela vai feliz, que ela veste a camisa da empresa, as pessoas ficam muito mais e as pessoas entregam muito mais, se sentem entusiasmadas quando você investe na saúde do ambiente. Não é só o dinheiro, entende? Nós somos a prova disso. Eu acabei de falar agora, fazer um podcast com a líder das Chamineiras, a Paloma, que você conheceu, e a gente está falando exatamente isso. A Abots, nós somos uma associação sem fins lucrativos. Todos os colaboradores, diretores, conselheiros, líderes de conselho, todos eles trabalham por amor ao negócio, tentando fazer network. E a gente trabalha de verdade, a gente trabalha muito. E não tem salário para ninguém, não tem dinheiro, não tem reembolso, não tem nada. Né? A gente trabalha realmente porque a gente gosta, a gente tem paixão por negócio. E a gente está criando uma comunidade, no final das contas, que é tão legal estar ali, discutindo sobre, por exemplo, a gente está discutindo, tem grupos que a gente está discutindo sobre AI, discutindo sobre o futuro de determinados produtos no mercado, que você acaba sentindo bem estar ali conversando, né? Todo mundo está entendendo o que você está falando que às vezes você tem uma esposa, um marido que não é do seu mercado, você não consegue dividir com aquilo. Sim. Você divide com a pessoa do trabalho. Sim. Né? E fica tão legal o ambiente que você passa a querer encontrar com aquelas pessoas, fazer reunião, ajudar, fazer projetos junto. E acho que é isso mais ou menos que move dentro da associação. A gente está falando sobre isso no podcast, claro, que a gente gravou há pouco tempo. Segunda-feira não fica uma coisa ruim, né? Porque não fica. O que você vê das pessoas hoje é assim, meu Deus, é domingo, que coisa triste, amanhã é segunda. Eu não tenho isso. Segunda-feira para mim é maravilhoso, eu amo como terça, quarta, quinta, e é assim que tem que ser para todo mundo. Então, se você está feliz no seu trabalho, no ambiente de trabalho, se você está com uma saúde mental boa, o que vai acontecer? Não vai ser ruim, vai ser prazeroso, né? Assim como esse encontro de vocês, né? Mas quando você fala assim, tipo, que o ambiente tá ruim, ele tá adoecendo você de alguma forma, não tá te fazendo produzir, você falou o ambiente físico, por exemplo, a casa não tá desarrumada, tá bagunçada, minhas roupas estão espalhadas. Isso é o reflexo só, né? Ou você tá falando da vida, a vida tá bagunçada, do tipo, tô num processo de, sei lá, não quero nem, mas algum familiar doente, ou tem muita gente passando por processo de divórcio. Sim. Que tipo de... Tem as causas e tem as consequências, né? Por exemplo, uma casa desarrumada, um armário desarrumado. Por exemplo, eu tive situações bem desafiadoras na minha adolescência. Apesar de ter sido muito amada pelos meus pais, eu tive situações desafiadoras em relação à relação da minha mãe com meu pai. Meu guarda-roupa era uma bagunça, meu quarto era uma bagunça. Então, isso é um reflexo, entendeu? Mas o ambiente, isso é apenas ali o resultado, é coisas que a gente começa a ver. Por exemplo, uma mãe, ela sempre me liga e fala assim, olha, eu preciso tratar meu filho assim, assim. Aí eu começo a conversar, aí eu digo, vem você, a gente vai fazer em você, e aí você vai sentir. Na maioria das vezes, a criança nem precisa vir. Por quê? O ambiente, vamos supor que uma criança está ali, ela começa a ter muita tosse, bronquite, problemas respiratórios. Às vezes tem ambiente do pai e a mãe em casa brigando. Às vezes o pai e a mãe falam assim, a gente não discute perto do filho. Gente, mas existe algo que fala muito além do que as palavras. Às vezes não precisa ter grito, mas a criança sente, a criança é um radar. Que mesmo que você não tenha briga dentro de casa, né? De alguma forma você sente, o pai está infeliz, a mãe está infeliz. Tudo, né? Não precisa necessariamente a briga necessariamente. Quando a briga, acho que é pior até, né? Exato, claro, a criança presencia, mas quando você vê que tem uma tristeza envolvida, é que realmente deve... pelo menos, eu sou uma pessoa... quando eu era criança, eu tinha muita sensibilidade, né? Minha mãe não precisava falar nada. Minha mãe sempre trabalhou muito. Sim. Mas eu sabia no rosto dela quando ela estava cansada, quando estava animada, quando ela estava triste, quando ela estava alegre. E isso acabava eu sinto que, de alguma forma, me influenciava. Claro, né? Porque a criança, ela recebe como abandono. Porque a mãe, coitada, ela está ali trabalhando para dar o melhor para o filho. Só que a criança, ela não tem ainda a cognição para entender que a mãe está trabalhando por amor para dar o melhor para ela. Ela se sente abandonada. A informação que fica é de abandono. Inclusive, eu vou lançar agora um capítulo de um livro que eu vou fazer parte, e eu conto uma história linda, que a causa aqui vinha já da segunda geração atrás, de coisa de repetição, e foi ali... onde começou foi num câncer de mama,
que o paciente vai me procurar, e através desse câncer de mama teve uma cura de 3 gerações ali. A coisa mais linda, porque a memória, a paciente estava com câncer de mama, a filha estava com depressão, a mãe dela, ela se sentia rejeitada pela mãe, e quando ela foi entendendo todo o processo, quando nós trabalhamos ela com a mãe aqui, a filha melhorou aqui. Entende? Então, o ambiente é muito além do que aquilo que a gente pode imaginar no trabalho. Às vezes, está tudo bem, mas assim, nós levamos a nossa energia, onde quer que a gente vá. Eu posso ser aquela pessoa que vou entrar ali naquela porta e as pessoas vão fazer assim, ai meu Deus, ela chegou. Ou eu posso ser aquela pessoa que vou entrar na porta, nossa, ficou tão mais leve quando você chegou. Imagina, num ambiente de trabalho tem ali o espaço físico, tem o que a gente vende, quais são as intenções das pessoas e o que cada um traz de casa. O que cada um traz de casa. Então, uma pessoa, tanto é que eu morei na Alemanha, e lá as pessoas conversam assim, nas empresas, nas forças armadas, quando alguém sai da empresa, alguém entra, eles falam assim, mudou a constelação. Porque muda, presta atenção, se você está num ambiente e alguém vai embora, alguém chega, muda completamente a energia total, entendeu? Porque nós somos energia, né? E ali, só para você ter ideia, nesse momento o nosso campo eletromagnético está em interseção. Porque o Instituto HeartMath, ele fez a mensuração, nosso campo eletromagnético, eles podem chegar até 3 metros de diâmetro. 3 metros. Então, isso explica por que a gente se sente bem ou mal perto de algumas pessoas. Imagina dentro de uma empresa. Aquelas mesas tudo do lado uma da outra. Fora as relações, eu estou falando do ambiente sem físico, você abrir a boca. Isso. Sem abrir a boca. Né? Então, é muito mais abrangente. Assim, a maneira que eu trabalho, eu não consigo trabalhar com aquela coisa cartesiana, porque assim, eu já expandi assim, a minha consciência para entender que é muito além disso. Que às vezes os nossos pais, eles ficam muito preocupados em mostrar para a gente que uma situação e dar uma boa condição e botar numa escola, e mesmo que dê atenção, né? Mas os pais não percebem que o mais importante, talvez, ou uma das coisas mais importantes, seja os filhos perceberem que eles estão felizes. Exatamente. E eu conseguia sentir exatamente quando meus pais estavam felizes, quando eles não estavam. Uhum. E isso eu carrego, eu tenho essa lembrança. Eu não tenho a lembrança de que faltava alguma coisa, eu não tenho lembrança de quando meus pais iam trabalhar, que a psicanálise ela vai muito para esse lado, né? Sim, sim. E eu realmente, de fato, não tenho trauma algum que meus pais realmente saíam de casa e iam trabalhar, até porque eu ficava com a minha avó, eu ficava com a babá, que é uma querida, e eu tenho contato com ela até hoje. Então, assim, não era isso. Era muito mais as minhas, como é que eu vou dizer? Percepções, os meus, talvez até traumas que eu tenha hoje em dia, são muito mais derivados da felicidade e alegria dos meus pais do que, de fato, ver eles brigando que eu não via, ou deles trabalhando, me deixando em casa sozinha. E olha como isso é mágico. Porque existem, né, muitas pessoas que colocam tudo na caixinha. Mulher não pode... a mulher, por exemplo, no consultório é batata. Chega, eu tenho muita culpa porque eu trabalho e eu tenho meus filhos. Ou então chega aquela que fala assim, eu me sinto desvalorizada porque eu não tenho um trabalho. Porque aí a gente vai olhar mais profundamente. Eu falo, tá, vamos para quem não trabalha. Que fica em casa, trabalha muito, né? Porque em casa, mas assim, não tem a profissão, se sente vergonhada quando sai com as amigas, todo mundo fala da sua profissão e ela não tem o que falar. Eu falo, tá, mas você fica triste porque você queria realmente trabalhar fora ou porque você se sente inferior às outras mulheres que trabalham? Não, porque eu me sinto um peixe fora d'água quando eu tô com as minhas amigas. Eu falei, e se eu te disser que eu atendo muitas executivas que queriam muito estar no seu lugar? É. Aí quando a gente vai estudar história, aí o que a gente vê? Lá atrás, pode ser que essa que não trabalha hoje, ela não teve uma mãe presente e na alma dela, ela veio com essa missão, porque nós somos a continuação deles. Aí em você, aqui em mim, está minha mãe e meu pai. Estão meus avós, bisavós. Quando ela está sendo uma mãe dedicada, cuidando do lar, ela está trazendo um equilíbrio para as coisas que não tiveram equilíbrio lá atrás.
A mãe que trabalhava muito, que tinha um sonho de olhar mais para os filhos, ela está fazendo isso aqui. A mesma coisa é a mulher que trabalha e fica dizendo, ai, eu sinto culpa. Por exemplo, eu já tive isso de me sentir culpada porque eu viajo para atender em outros estados, eu com filha pequena em casa. Aí, quando foi um dia, eu pensei assim, aí eu comecei a estudar física quântica e falei, gente, a conexão é muito além da física. Se eu estou aqui me maltratando porque eu estou longe delas, eu estou passando isso para elas. Então, eu tenho que mudar isso internamente. Só que quando um filho percebe que a mãe está feliz, minha filha está ali, eu tenho certeza que ela fica muito feliz. E eu sinto que minhas filhas têm muito orgulho de mim. Quando elas veem que a mãe está feliz, realizada, elas ficam felizes também. É um equilíbrio. O que adianta eu, Silvia, que dentro de mim eu tinha que trabalhar, eu tinha que produzir? Porque minha mãe, ela ficou dona de casa, minha mãe tinha realmente um sonho de trabalhar e não teve oportunidade. Enfim, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo aquilo que ela gostaria também. E isso me preenche. Se não me preenchesse, tudo bem. Então, não tem uma regra. Mulher tem que fazer isso, homem tem que fazer isso. A gente tem que viver a nossa real identidade, aquilo que a gente veio para fazer, porque cada um tem uma missão. Cada um tem uma missão nessa jornada aqui. E não tem regras, entende? Então, quando é o que você falou, é perfeito. O que importa para o filho é ver a mãe bem, é ver o pai bem, independente. Estão separaram. Ai, vai ser um trauma horrível para os meus filhos. Depende. Porque às vezes ficar junto está trazendo mais traumas do que se vocês se separarem, ficarem bem resolvidos e cada um feliz. As duas partes deles estão felizes, assim como a gente não pode negar nossos pais, porque nós somos a metade pai e tudo aquilo que ele nos trouxe, mãe, aquilo que ela nos trouxe. Se a gente nega uma dessas partes, como é que a gente vai se sentir inteiro? Como é que a gente vai se sentir feliz? Independente do que tenha acontecido. Porque às vezes a gente sabe que tem histórias muito difíceis, né? Muito, muito difíceis. E eu tenho visto também, né? Nos tempos de hoje, né? Você fez 40 anos de idade, você começa a ver muitos amigos se separando, né? E se divorciando, e muitas vezes com filho, às vezes o filho é pequeno e não entende, mas às vezes o filho é grande e já passa a entender, e os pais, muitas vezes traumatizados, que a mãe, ela fica triste, fica chateada, ela fica com raiva, ela fica com ódio, mas ela segue a vida com os filhos, né? Os filhos são arrancados dos pais, arrancados entre aspas, né? Porque geralmente a guarda fica com a mãe. Então, eu vejo isso muito acontecer, né? Os pais, de uma forma geral, com medo dos filhos ficarem traumatizados, né? Com a separação, sendo que aquele ambiente faria muito mal para elas. Faria muito mal. Né? De qualquer forma. Então, tentar entender um pouquinho também do lado do... E depois as crianças crescem, né? Eu cresci, eu tô falando isso tudo por mim, tá? Eu, por exemplo, cresci, né? Eu via meu pai trabalhando muito, vi minha mãe trabalhando muito, eu ficava com a minha avó. Eu não tenho trauma absolutamente nenhum disso, Silvia. Eu não sou contra a psicanálise, pelo contrário, acho que tem muita gente que precisa muito. Mas quando você vai para uma teoria freudiana que ela é sempre baseada na mesma coisa, nisso, né? Comigo, eu fiz, né? Eu fiz... terapia durante muitos anos, e eu falava sempre, o que eu discordava da terapia era isso, eu falei assim, mas eu não tenho problema dos meus pais trabalharem o dia inteiro, eu não tenho problema disso, eu não tenho problema. Concordo com você. Porque eu realmente não tinha, meu pai viajava o tempo inteiro, ficava pouquíssimo em casa, minha mãe também não ficava nunca, minha mãe saía para trabalhar às 5:30 da manhã, pegava um salto alto, 2 ônibus para chegar no trabalho dela, para fazer hora extra, para pagar os cursos que eu queria fazer. Sim. Eu sinto gratidão em relação a hoje em dia, né? Reconhecimento, mas nunca trabalhou demais. Eu não sinto isso. Sim. Né? Eu sinto muito mais assim, será que minha mãe ficou cansada? Né? É muito mais uma preocupação hoje em dia, que eu já sou adulta. De repente, quando era criança, eu sentia falta? Talvez, mas não foi isso que me formou. Mas você trabalha muito hoje? Muita coisa. Trabalha muito? Muito. Tanto da tua mãe? Hã? O tanto que tua mãe trabalhava? E mais um pouco, se bobear. Então, e você se sente feliz por isso? De forma alguma, então, eu adoro. Pronto. Né? Tua mãe também, quem disse que ela
tem dia que a gente tá cansado, normal. Normal, exatamente. Tem dia que a gente tá cansado. E olha que eu nem tenho filhos. Se eu tivesse filhos, seria pior ainda, porque eu já fico com pena dos meus cachorros. Eu tenho 12 cachorros. Eu fico com pena, olha, eu deixei eles em casa e eu já fico morrendo de pena. Ai, meu Deus do céu. E vão ficar lá em casa porque eles são muito... É impressionante. Os cachorros, como eu não tenho filhos, acho que todo o amor, o carinho fica lá com os cachorros e eles se sentem filhos. E aí eles ficam grudados o tempo todo. Eu já fico assim, ai meu Deus, os cachorros vão ficar em casa 2 dias sozinhos. E eu já fico no desespero. Mas é por aí mesmo. Fica muito mais preocupado. E se sua mãe não trabalhasse do jeito que ela trabalhava, de repente... Se ela tinha isso como um combustível, ela tinha ali a missão dela, ela tinha ali algo que ela via e, enfim. Tanto é que você faz igual, né? E se ela ficasse em casa, se ela não precisasse trabalhar... Nem ela aguentava. Não, você ia sentir essa culpa interna por ter bloqueado a mãe. Olha como é louco isso, gente, como é complexo. Poxa, minha mãe, quantas pessoas ficam com essa sensação de que, poxa, minha mãe... Tem filho que não sai de casa por culpa. Porque não quer abandonar a mãe. Porque não quer abandonar o pai. É inconsciente. Se você perguntar, ele vai dizer que não. Mas quando a gente vai ver, lá no fundo, não quer largar a mãe. Porque a mãe fez tudo por ele. Como que agora ele vai virar as costas? Só que a lei da vida é, os filhos têm que ir. A alegria dos pais é verem os filhos ir para a vida. Exatamente. A mãe pode sofrer, pode ficar, como que a gente fica com o sentimento ambíguo, né? Minha filha, quando saiu de casa para fazer faculdade, eu entrava no quarto dela e chorava. Só que a alegria que eu tinha era muito maior do que esses momentos de tristeza e saudade. Eu morro de orgulho de saber que minha filha se destaca, que ela está indo... Isso sim, um pai e uma mãe. Aí o que eu falo para um paciente desse? Quer que eu te diga uma coisa? Quando tua mãe tiver 80 anos, teu pai 80 anos, você lá com 50, 60, morando na casa com eles, e eles talvez perto de partir para outro plano, eles vão sentir muita culpa e preocupação. Porque você não foi para a vida, você não foi fazer a sua vida. Ai, é mesmo. E se você vai perguntar, por mais que você sinta que sua mãe e seu pai te prendem, vamos tirar esse ego, vamos falar de alma para alma. O seu filho, seu pai e sua mãe falar, meu filho, eu te abençoo, vai. Eu vou sentir saudade aqui, mas vai, né? É engraçado que você estava falando, eu tenho uma prima que a minha tia, a minha mãe foi a mais nova dos irmãos, então eu tenho, meus tios são bem mais velhos que minha mãe, mais idosos, né? Não bem mais, mas 10, 15 anos mais idosos. E eu tenho uma tia que ela fez 95 anos. Eu tenho uma prima que toma conta dela, né, a filha dela. E ela fica qualquer coisinha, isso já tem muito tempo. Pera, minha mamãe, o que aconteceu? Ai, minha tia é muito engraçada, que ela fala assim, você não me deixa morrer. Eu fico preocupada. Sufocada. Eu fico preocupada de morrer e você fica aí, pelo amor de Deus. Como quem diz, a única coisa que você se ocupa na vida é ficar cuidando de mim. Isso traz uma preocupação. Eu fico preocupada, você não me deixa morrer. Mas é muito engraçado o jeito que ela fala. E ela fica, eu sinto que ela é genuína. E ela sempre foi assim, muito genuína. E vamos voltar aqui um pouquinho aqui pro mercado executivo, né? Aí você vê o executivo nessa loucura de muito trabalho, a família nem sempre acompanhando. Muitas vezes a esposa não trabalha ou trabalha igual, então eles se veem pouco. Como é que isso altera a relação do trabalho? E como é que essa terapia, esse tipo de terapia pode resolver essa questão? Porque, assim, não vai resolver a questão da família, né? Do que ele está passando em casa. Não vai resolver a questão de ter mais trabalho. Depende. Porque tudo, eu falo que tudo começa em nós e é tudo sobre nós. Quando a gente muda internamente, o nosso mundo externo muda. Entende? Até a maneira de você se comunicar. Porque se você tem uma criança pequena e você vai viajar, você começa a ter um certo tipo de diálogo com essa criança, que essa criança, ela se sente mais incluída na sua vida. Entende? Entendo. Eu desenvolvi algo que eu ensino para as mães, que eu falo do abraço quântico. Aí, muitas mães falam assim, Silvia, é incrível, eu aprendi... Veio da minha mente para fazer com minhas filhas, elas pequenininhas. E funciona muito. Aí eu sempre falava assim, filha, do meu coração tem um fio dourado que vai até seu coração. Do coração do papai tem um fio dourado que vai até seu coração. Você pode andar muito, meu marido é piloto. Então eu falava assim, olha, o papai pode estar no Japão. Mamãe pode estar nos Estados Unidos e você aqui no Brasil. Esse fiozinho, ele nunca rompe, ele só vai assim, ó.
Então, a mamãe vai viajar amanhã. Mamãe vai fazer um curso ou vou atender paciente, seja o que for. Amanhã, quando você estiver na escolinha, na hora do recreio, 9 horas da manhã, você vai sentir isso aqui. Quer ver? Fecha os olhos. Aí ela fechava o olhinho. Agora, abraça assim, ó. Sente a mamãe te abraçando. Ai, tô sentindo, tá bom. 9 horas da manhã, quando você estiver no intervalo da escola, a mamãe vai mandar um abraço quântico, tá bom? E aí você vai receber e depois você fala pra mamãe. E assim ia fazendo. E tal hora vai ser de novo. Mas foi incrível como que elas começaram a se sentir muito mais próximas de mim. E aí, o que acontece? A quântica diz, né, que independente do tempo e de espaço chega e, enfim, você envia, né? E aí, elas, às vezes, até esquecia de dar o abraço de onde eu estivesse. E ela, mamãe, eu tava brincando, eu vi a hora que o abraço chegou. Entendeu? São coisas que a gente também, a nossa culpa, ela vai reverberar no filho. Ela vai reverberar no filho. É tudo sobre nós. Esse campo eletromagnético... Mas como é que você faz para tirar uma culpa, para não reverberar? É complicado, quando você vai entendendo os processos. Por exemplo, uma mãe que trabalha muito, uma executiva. Quando ela entende que aquilo ali está na missão dela, ela faz aquilo de coração. Aquilo é uma coisa que vibra nas células dela. Tudo aquilo que vibra nas nossas células, a gente pode dizer que a gente traz nosso Dharma, está na nossa missão. E quando você vai entendendo a sua história e você vai vendo que você está representando todas aquelas mulheres do seu clã que não tiveram oportunidade, que olhavam para aquelas mulheres bem-sucedidas e falavam, meu sonho, como minha mãe falava isso. E aí você começa o quê? Você começa a ter alegria de ser quem você é. Você começa a honrar a sua história, as coisas ficam mais leves. Entende? Faz sentido. O que é importante é você estar bem dentro do seu coração, que é isso que tem que ser feito, que você está trazendo muitas curas. Assim como aquela mãe que está dentro de casa, fazendo compra de mercado, que é muito mais difícil do que trabalhar fora, ficar cuidando de casa, isso, aquilo, quando ela entende que é isso que preenche o coração dela, porque ali ela está representando, ela está emanando cura para todas aquelas mulheres que vieram antes dela, que queriam ter tido essa oportunidade. E é tão lindo de ver. Que as histórias... Eu sou apaixonada por ler histórias, porque não é só você, mas a gente vai ver que tem todo um complemento. Por exemplo, talvez sua mãe sentisse muita culpa de estar trabalhando e estar você em casa. E você sentia isso. Aí, o que você fez? Você, na sua jornada aqui, você não tem filhos. Porque aí você pode viver a sua profissão, você pode ser livre para fazer o que você quiser. E tem um bônus muito grande. A gente não... Aqui não é uma coisa que é fixa. Ai, é nascer, casar, ter filhos. Não, cada um na sua jornada. Ter filhos é bom, mas só que você não vive mais a sua própria vida. Do jeito que você acha que claro que né, não é só individual, né? Não acabou é sua vida individual, só a sua vida. Exatamente. Existe a família agora. Existe a família. Assim como uma mulher que ela não tem filhos, ela é livre para viajar, para trabalhar, para fazer o que ela quiser e ela tem que usufruir disso. Eu fico, às vezes, um pouco revoltada quando eu vejo que na história da pessoa não era para ser assim, né? E ela, por exemplo, é uma mulher que não tem filhos e os problemas da família todas caem nas costas dela. Por exemplo, a Carmen não tem filhos. É a única filha de 9 filhos que não tem filhos. É a tia de todos. Ela é livre. Ela fez concurso público. Isso é um exemplo, tá? Essa Carmen não existe. Ela fez concurso público, ela pode viajar todo ano, mas agora tem a tia lá doente. Não, a Carmen cuida. Porque eu tenho meus filhos. Peraí. Por que a Carmen cuida? Exatamente. Não, peraí. Todos são filhos, vamos dividir aqui. Não é porque a Carmen não tem filho que as coisas, que tudo vai ficar nas costas dela agora, das pessoas que ficaram doentes, das pessoas, entendeu? Entendi. Ela não tem que anular a vida dela para poder ficar, a não ser, nada é uma regra, que isso vibre no coração dela, que ela sente como missão. Não, entendi. Eu preciso cuidar dessa tia, eu sinto aqui no meu coração. Entende? E se ela sentir, não vai ser pesado. A gente precisa identificar essas sensações na nossa vida. A gente precisa expandir nossa consciência para a gente conseguir fazer esse tipo de leitura. Então, nada tem regras. Quando a gente consegue perceber que não, as coisas não são
dentro de caixinhas, que cada ser é um ser, cada missão é uma missão. Não tem certo e errado, entende? Entendi. Então, por isso que é tão difícil a gente falar, é isso e aquilo. Não, cada história é uma história. E Silvia? E isso traz saúde mental, quando você Imagino. consegue perceber, entendeu? Que é difícil, né? Se confunde um pouco até com estrutura familiar. Sim. Né? Eu acho que tem um pouco... Ela se funde um pouco com a estrutura familiar, né? Quando a gente fala assim, aquela pessoa tem berço, não necessariamente o berço é dinheiro. Não. Né? Muitas vezes o berço ali é a estrutura familiar que a gente está falando. Ela significa ali você ter, não necessariamente pai e mãe, às vezes não tem. Não mas tenha. você tem uma regra, um conjunto de regras, um conjunto de ética, né? E de movimentos ao longo da vida, né? Que fazem fazer com que você seja você, quem você é hoje. A sua história é a sua força. Uhum. Se a gente entender que não existe uma pessoa com a vida toda linda, florida, não. Todo mundo tem uma história e uma história de desafios, só que quando a pessoa entende que a sua história é a sua força, por trás de todas aquelas dificuldades tem um ponte de tesouro. Vamos entender o que é essa... qual a habilidade essa dificuldade está te trazendo de presente? Que é isso que faz a gente evoluir. Legal, Silvia. Olha, a gente tem que estar terminando aqui o nosso tempo. Antes disso, deixa eu te falar, qual o maior conselho que você dá para os executivos que vão tentar se consultar com você e ver que tem algum problema? Primeiro, você falou que o maior problema de todo mundo é a pressão de trabalho sobre coisas que não são eles que definem. De forma individual, que você quer dizer, né? Isso. É investir no autoconhecimento. Porque quando você investe no autoconhecimento, quando você passa a ter orgulho e a alegria da sua história, da sua jornada, fica tudo muito mais leve. Porque aprender a desenvolver essa escuta do corpo, da vida, das suas sensações, começar a entender que tudo são percepções e que as percepções elas podem ser mudadas. E quando a gente muda uma percepção, às vezes em uma sessão a pessoa está lá carregada, está com raiva, vamos supor, do pai, seja lá do que for, porque isso vai influenciar na vida da pessoa inteira. A pessoa pensa que acha que dá para virar as costas e continuar, não dá. Ela pensa que está indo, mas não está. Tem muitas coisas que estão atreladas a isso. Mas quando ela começa a olhar para a sua história, começa a organizar tudo e começa a sentir isso, não, eu estou no lugar certo, ela vai ficar feliz, sendo executiva, sendo pai de filhos, sendo mãe, tendo uma vida, às vezes, com muita mais responsabilidade, né? Porque quanto maior o cargo, maior a responsabilidade, né? Mas levar com alegria, levar com leveza. Porque qual é a sua intenção de ter Mas é difícil, dependendo uma coisa que eu tenho percebido, né, ao longo do tempo. Tem muita gente que não consegue ter essa leveza. E a leveza não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com quantidade de trabalho, não tem com dificuldades. A leveza vem da pessoa mesmo. Vem do espírito. Por isso que é importante. Então é difícil você ter uma leveza quando você não é assim. Quando você, de repente, foi a criação, a sua família não era leve. Mas a nossa essência é. Você sempre busca o que é leve. Todos nós temos uma essência leve, todos nós. O que acontece é que a gente, quando vai vivendo situações, principalmente na primeira infância, isso gera cicatrizes para a vida inteira. Vida inteira. Tanto é que tem pesquisas que a criança, quando ela recebeu todo o apoio, suporte na primeira infância, ela vai ter muito, muito menos risco de desenvolver qualquer problema de saúde mental no futuro. Então, quando a gente trabalha isso, trabalha essa infância, trabalha todas aquelas cicatrizes que estão ali, tudo muda. A nossa percepção muda, porque a gente precisa entender uma coisa. Nós não somos vítimas. A gente não caiu de paraquedas na família que a gente está por acaso. Nós estamos na família que nós precisamos estar. Esse era o meu pai, que eu amei de forma incondicional, independente do que ele pôde ser. Essa é minha mãe, que eu amei, aceitei, independente se ela é maravilhosa, se ela não foi, independente de qualquer coisa. Então, eu, Silvia, como ser espiritual, eu não sou vítima.
Ali, porque a gente olha uma criança, né? Vítima. Mas olha só, a gente pode fazer do limão uma limonada. Porque quando a gente consegue ver amor numa terapia, ao meu ver, sempre a gente tem que buscar o amor. Porque tem amor. E tem muito amor. Só que muitas vezes a gente, pela dor, a gente não consegue enxergar. Entendeu? Entendi. Um pai ausente, muitas vezes, foi por amor. Quantos pais, eu já tive a oportunidade de atender pai que se separou, nunca mais apareceu, e as coisas da vida, eu atendi o filho, depois eu descobri que eu estava atendendo o pai, no mesmo consultório. Ele nem imaginava que eu atendia o filho, e nem o filho imaginava que eu atendia Que o pai. louco. E o pai sofria, sabe por que o pai não ia atrás do filho? Com vergonha, porque achava que não tinha mais direito. Entende? E o filho está ali se sentindo abandonado. Então, para tudo tem jeito. O importante é a gente trabalhar nosso mente, corpo e espírito. A gente precisa trabalhar essa preciosidade que é eterna, que é o nosso lado espiritual mesmo. A gente como ser espiritual, entendeu? Entendi. Silvia, muito obrigada pela conversa. Tá me devendo ali a consulta. Ai, com certeza. Vou querer, com certeza, porque eu particularmente acredito muito que quando você está com o espírito doente, você acaba influenciando a sua vida, não somente a sua vida pessoal, mas a vida da sua família, de todo mundo que está ao seu redor, dos amigos, do pessoal do trabalho, no seu trabalho. Sim, né? sim. Na verdade, com um ambiente onde você vive. Essa né? semana que vem, eu vou estar atendendo aqui em São Paulo. Me manda a mensagem que você vai lá, você vai amar. Mando sim. Muito obrigada. A gente vai colocar aqui no final, editor, coloca aqui pra gente depois o contato da Silvia, do Instagram, né? Para quem quiser. Foi um prazer muito grande estar aqui. Muito bom. Espero ver você mais vezes, Silvia. Muito obrigada. Estou aqui à disposição. Obrigada.